muito bom dia. Minha saudação a todos aqueles que se dispõem a seguir esta já larga trajetória de estudos do direito registral imobiliário, que agora tem esta prestigiosa sede com o patrocínio da Noreg Paraná, em cuja página eu tenho a honra de poder estar apresentando estas exposições sequenciais sobre o registro de imóveis. Eu agradeço, portanto, a Noreg do Paraná, na pessoa de sua presidente, bem como na pessoa dos presidentes de cada um dos organismos que integram esta entidade paranaense. Antes de começar a aula de hoje, que vai concluir o tema do uso, eu queria fazer dois registros breves. O primeiro, pedindo aqui licença à presidente, a quem apresento as minhas saudações reiteradas, para convidá-los a assistir a minha pequena palestra prevista para hoje mesmo, às 18 horas e 30 minutos, pelo meio virtual, né, que é o que nos resta nesse momento, participação no primeiro seminário online notarial e registral, que vem com a sequência do título Inovações de Notas e Registros. E, curiosamente, eu poderia mesmo dizer, paradoxalmente, eu fui convidado e falarei sobre o tema dos elementos essenciais do notariado latino. Portanto, o temário é esse, inovações de notas e registros. E eu devo falar sobre os elementos essenciais do notariado latino. Por algo será que há uma tensividade manifesta entre esses temas. Se a presidente da Noreg Paraná, estimada doutora Mônica, concordar, eu pediria a ela que escrevesse aí na lista de comentários o local, também virtual, em que se pode fazer a inscrição gratuita para participar deste evento. Muitos me honrarão com isso, claro, seguramente. Eu estarei muito honrado com a participação que tenho nesse ato. Ao mesmo tempo, devo acrescentar que ontem concluiu-se mais uma etapa para o lançamento do curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral pelo Centro Ítalo Brasileiro. Eu participei de uma live nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a doutora Kátia Jonas Dias, que já está aqui, para minha alegria, na nossa audiência, confirmou-me também a realização em paralelo, a temática é diferente, a metodologia diversa, de um outro curso de pós-graduação que eu terei a honra de coordenar, a exemplo desse do Centro Ítalo Brasileiro, nas Faculdades Integradas de Guarulhos. E ali contarei com o apoio da doutora Kátia e da doutora Amanda Gil. Portanto, haverá dois cursos de pós-graduação com temática diversa, com metodologia diversa, a de Guarulhos tendencialmente presencial, a do Centro Ítalo Brasileiro tendencialmente, embora tenha um caráter híbrido, tendencialmente pelo meio eletrônico. E por fim, antes de começar a aula, uma recomendação aqui. Eu recebi de presente do Dr. Josué Modesto Passos um livro intitulado A Dúvida no Registro de Imóveis, coescrito por ele próprio e pelo Dr. Marcelo Benacchio. O Dr. Marcelo é exemplo do Dr. Josué, magistrado aqui em São Paulo. Interessante, um livro sucinto, mas muito bem elaborado, muito bem organizado, uma metodologia excelente. Eu recomendo para quem tem interesse no assunto, até interesse prático. Esse livro é bom para magistrados também, para promotores públicos que oficiem nos processos de dúvida, e igualmente para os registradores, que são enfim, o primeiro passo, depois do requerimento da citação da dúvida, para a formação desse processo
administrativo da dúvida do registro público em geral, e esse livro é dedicado, de modo particular, ao registro de imóveis, mas, na realidade, a parte geral aplica-se a todo o campo da dúvida. Bom, tratemos aqui, então, hoje do tema que corresponde ao número 216 da série Registros sobre Registros. Como nós fazemos, todos sabem, uma vez por semana, e agora com um novo indicador. Graças à generosidade da doutora Mônica, nós vamos poder publicar o texto. Hoje publicou, por algo publicou-se hoje isto, mas não faz mal. A partir da próxima semana, o texto será publicado depois da aula. Há algumas razões para isso. A primeira é que parece melhor que se ouça a exposição e depois se tenha acesso ao documento. A segunda, isso do ponto de vista pedagógico, me parece melhor. A segunda questão também é preciso considerar é que eu, na medida que eu vou fazendo aqui a exposição, vou aprendendo algumas coisas e vendo alguns equívocos, corrigindo algumas ideias. Então, melhor é que os textos sejam publicados depois da minha exposição, quando eu, então, já amadureci o tema e fiz algumas correções. Então, se houver correções a fazer no texto já enviado, publica-se, eu a tempo corrijo e remeto para a divulgação correta. Enfim, escrever, isso consta dos testamentos, né? Escrever é uma tarefa sem fim. Cada vez que nós voltamos ao texto, temos que sempre encontrar alguma coisa para melhorá-lo. Isso é inevitável. Então, vamos lá. Vamos tratar hoje do objeto do direito real de uso, com que nós vamos concluir a tratativa desta matéria. Lembrando aqui que boa parte dela, por exemplo, os modos constitutivos, em parte os modos distintivos, essa parte já foi tratada quando nós cuidamos mais extensamente do tema do usufruto. Não nos esqueçamos que essa ideia. O uso é, na verdade, um usufruto em miniatura. E, portanto, uma parcela muito ampla das questões referíveis ao usufruto aplica-se ao uso, razão pela qual é possível tratar mais brevemente da matéria do uso do que nós fizemos em relação ao usufruto. Pois bem, falar do objeto do direito real de uso, quando eu faço essa indicação, cabe aqui distinguir algo em relação ao objeto. Mas já sabemos, de outras aulas eles disse isso. O objeto é aquilo que está posto à frente. A palavra objeto vem de objectum. Objectum significa o que está posto à nossa frente, posto à frente do sujeito cognoscente. Bom, mas esse objeto pode ter distinções. Há várias distinções. Nós temos distinções entre objeto material e objeto formal. Podemos falar de objeto terminativo, objeto intencional. E aqui nós vamos distinguir entre objeto material e objeto jurídico. No direito é mais frequente esse tipo de distinção. Objeto material, objeto jurídico e objeto material. Ao passo que essa expressão objeto material também muitas vezes se põe em disjunção com a ideia de objeto formal. Eu vou dar-lhes uma mostra do que é essa distinção, assim, bastante escolar. Por exemplo, a sociologia do direito, a história do direito, a filosofia do direito, o próprio saber dogmático do direito, tem por objeto material o próprio direito. E como elas se distinguem, essas disciplinas? Como nós sabemos que a sociologia não se confunde com o saber dogmático do direito, não se confunde com a filosofia do direito, não se confunde com a história do direito? Por sua perspectiva formal, ou seja, pelo ângulo com que esse objeto material é examinado. Tomemos um outro exemplo, talvez até mais claro do que este. O ser humano. O ser humano pode ser, e é, objeto da medicina humana. Medicina, como se sabe, é uma arte, não é uma ciência, é uma arte, mas que tem um objeto. Esse objeto é o ser humano.
pode ser objeto da antropologia, pode ser objeto da psicologia e outras várias ciências. E essas todas as ciências têm o mesmo objeto material, o homem, o ser humano, mas examina esse objeto material, ou seja, o que está posto à frente para o seu exame, é a mesma coisa, mas essa coisa está sendo vista de outro modo, com uma diversa perspectiva formal. É isso. E, portanto, nós temos que distinguir o objeto material do objeto formal, e aquilo que discrimina as várias ciências é exatamente o objeto formal. Bom, mas aqui, quando falamos de objeto material, é para distingui-lo do objeto jurídico. Já estamos cuidando do assunto no plano jurídico. Bom, versaremos acerca do objeto material do uso, ou seja, o exame das coisas sobre as quais pode recair o direito de uso. Seja aqui, palavra coisa, que já temos utilizado várias vezes, com o sentido, em geral, de tudo aquilo que não é pessoa. Isso é uma distinção muito clara entre coisa e pessoa. Tudo que não é pessoa é coisa, por este ângulo. Embora também não falte que nós possamos considerar a expressão coisa como sinônimo de ente, e sobretudo de ente criado, caso em que a expressão coisa poderia até abranger a pessoa humana. Mas o melhor é distinguir de um lado coisa e de outro pessoa. E dizer que coisa esse é um conceito negativo, mas um recorte muito claro, que coisa é tudo aquilo que não é pessoa. Bom, então nós vamos examinar as coisas sobre as quais pode recair o uso. E não o conteúdo da relação jurídica de uso. Ou seja, esse conteúdo da relação jurídica de uso, o relacionamento que eu tenho com alguém acerca do uso de uma coisa, esse relacionamento é chamado, tem um objeto, esse objeto é chamado de objeto jurídico. Esse é o objeto jurídico do uso, é o conteúdo da relação, que eu posso ou não fazer com alguma coisa. Agora, o que eu posso ou não fazer com alguma coisa, essa coisa que eu estou referindo aqui, é o objeto material. Assim, como eu escrevi no texto, o conteúdo desse direito é o conjunto de poderes de uso e fruição limitada de uma coisa. Então, se eu quero saber qual é o objeto jurídico de uso, bom, é o conjunto de poderes de uso e fruição, de uso e gozo, de uso e desfrute de uma coisa. Olha, e o objeto material é essa coisa, ou seja, aquilo sobre o qual eu desenvolvo ou posso exercitar os poderes de uso e fruição. Então, nós vamos tratar aqui do objeto material do direito de uso. Tanto quanto havia no Código de 1916 acerca desse assunto, também o Código de 2002 não possui uma norma especializada, específica, sobre o objeto material do direito de uso. Não há nada que diga se o direito de uso ou o uso deve recair sobre qual coisa. No Código de Bevilacqua, no Código de 1916, dizia-se assim, no artigo 742, o usuário fruirá a utilidade da coisa dada em uso. Pronto. Era o quanto bastava. Dizia que era uma coisa que era dada em uso e não dizia que coisa poderia ser essa. Ou seja, não se dizia a que estender o conceito de uso, o conceito de coisa previsto nesse artigo 742. O Código atual ainda é mais conciso, como lemos no artigo 1412. Aspas, o usuário usará da coisa. Ponto. Que coisa? Essa é a pergunta, como perguntei aqui. Cuius rei? De que coisa se trata? A solução parece encontrar-se no artigo 1413 do mesmo Código de 2002, que diz o seguinte, abro aspas, são aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Como eu disse no início aqui da nossa exposição, boa parte do nosso trabalho a respeito do uso já está vencido com a explanação que se fez acerca do usufruto. Bom, essa norma que eu acabo de mencionar, que é a do artigo 1413, então se completa com o artigo 1390, porque se ela manda aplicar as disposições relativas ao usufruto, vamos ver o que essas disposições nos reservam acerca do uso. E lá vamos encontrar na primeira parte do artigo 1390.
O usufruto, portanto, lê esse aqui, o uso também, né? O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis. Pronto. Pluralidade de bens, possível, multiplicidade de bens, ou entes, ou coisas, quisermos dizer melhor, sejam elas móveis, sejam imóveis. E o Código de 16, igualmente, ia no mesmo sentido, como podemos ver no artigo 745 dessa bela obra de Cláudio Bevilacqua. Já se lia, antes mesmo do advento do Código de 16, nas lições autorizadíssimas do conselheiro Rodrigues Lafayette. Abro aspas. O uso instituído em separado conserva os mesmos atributos que lhe são inerentes quando parte elementar do usufruto. É o próprio direito de usar, tal como o tem o usufrutuário. Isso é muito preciso. O uso nada mais é do que aquele atributo de uso do usufrutuário. Aquele atributo de uso que estava no âmbito do usufruto. Apenas nós destacamos isso. Dessa maneira, o objeto material do uso pode ser uma coisa alheia, sempre tem que ser alheia, tanto imóvel quanto móvel. Lembrando sempre que o uso é direito sobre coisa alheia. Móvel ou imóvel de que o usuário, então, se faz possuidor direto. O usuário se investe na possessão da coisa. Cito aqui alguns autores que podem recorrer para melhor exame, e agora, a partir dos textos mais recentes, eu tenho adotado uma providência que, afinal, não me custava desde o início, mas eu, quase por uma maneira de comodidade na escrita, eu deixei de mencionar os locais exatos onde eu recolhia as indicações correspondentes à doutrina. A partir dos textos mais recentes, eu estou indicando obra e página. Eu estou citando aqui o Cláudio Bevilacqua, Carvalho Santos, Arnaldo Rizzardi e Carlos Roberto Gonçalves, por muitos outros que eu poderia mencionar aqui. A doutrina civilista inclina-se a não admitir que o uso recaia sobre coisa fungível ou consumível, o que se poderia designar, então, de quase uso. É exemplo do que nós fazemos com o usufruto, falamos no quase usufruto, né? Quando o usufruto recai sobre coisa fungível ou consumível. E, nesse sentido, vamos encontrar as doutrinas de Carlos Roberto Gonçalves e também de Orlando Gomes. Orlando Gomes diz o seguinte: não se trata de uma impossibilidade conceitual, não é isto. Seria possível tanto quanto se faz com o usufruto, já que o atributo de uso é o mesmo atributo de uso que está previsto no usufruto, não há diferença. Nós veríamos aqui a possibilidade nocional, conceitual de reconhecer o quase uso. Mas, diz Orlando Gomes, há nisso um desvio de finalidade. Porque é certo que, além da falta de ressalva, de guarda, de salvaguarda da substância reina, da substância da coisa, com esse quase uso ia frustrar-se o destino perseverante do atendimento das necessidades dos beneficiários. A questão é toda de perseverança, não é? Quando se atribui o uso, isso se dá com a intenção de atender às necessidades do usuário e de sua família. Isso é definição legal. E se o bem é consumível, ele não atende a essa necessidade de maneira perseverante. Resta saber se essa perseverança realmente é ou não essencial à ideia do uso. Porque se ela não for essencial, novamente podemos achar possível o quase uso. É matéria discutível, controversa. Mas o Código Civil Argentino, o antigo Código Civil Argentino, o Código de Vélez Sácio, dizia o seguinte: o direito de uso pode ser estabelecido sobre toda espécie de coisas não fungíveis. Olha aí, no sentido que não cabe o direito de uso sobre coisas fungíveis, exatamente de acordo com a doutrina de Orlando Gomes e de Carlos Roberto Gonçalves. Artigo 1951 do Código de Vélez Sácio. Bom, direito sobre coisa alheia, tanto móvel quanto imóvel, o uso, reitera-se, é constituído intuito persone, ou seja, tem um caráter pessoal, ou seja, dado em atenção às condições, ao status de uma pessoa. Status que pode ser afetivo, pode ser de respeito intelectual, enfim,
respeito moral, não importa o motivo, mas é sempre feito em atenção a uma pessoa. Por isso é um ajuste intuito personae, o que intitula o direito de uso. Então, o que se tem aqui, por escopo, é atender às necessidades do usuário e às necessidades de sua família. Artigo 1412 do Código Civil Brasileiro vigente. Bom, para logo. E exatamente por isso tem-se que, eu usei de novo aqui a palavra de logo, vê como é necessário aguardar a publicação para o dia seguinte. A gente vai vendo na leitura, vai encontrando erros. Tem-se que, sendo o uso direito instituído intuito personae, observou a propósito Carvalho Santos, e nisso ele se apoia na doutrina de Patisti Manzoni, que são autores italianos, que o direito de uso é indivisível, diversamente do que se passa com o usufruto. Atenção para isso, o usufruto é divisível. O usufruto é indivisível. Uma vez que, sendo o uso restrito às necessidades pessoais do usuário e de sua família, não se concebe possa ser dividido. Também Lafayette diz isso, não é? Não pode ser constituído por partes em uma mesma coisa. E Orlando Gomes, não pode ser constituído pró parte. A mesma coisa, portanto, não se grava parceladamente. Mas não é só a indivisibilidade que resulta do caráter personalíssimo do direito real de uso, senão que também dessa natureza deriva a intransmissibilidade do direito, ou seja, ele é um direito incessível, na palavra de Washington de Barros Monteiro. Um direito, diz Rui Pinto Duarte, que se caracteriza por ser não negociável, não é possível negociar esse direito. Ele é inalienável, dizem Santos Justo e Caio Mário da Silva Pereira. E nesse mesmo sentido, o artigo 1488 do Código Civil Português diz o seguinte, abro aspas, o usuário e o morador usuário, aqui o morador usuário sabe o que é? O habitante, né? Aquele que habita um imóvel, que tem direito real de habitação. O usuário e o morador usuário não podem trespassar o local do seu direito, nem onerá-lo por qualquer modo. Bom, dessa nota de não negociabilidade do uso, provém que não possa ele padecer ônus reais, nem penhorar-se. O artigo 832 do Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, outro erro aqui de digitação, diz o seguinte, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, conjugando-se com o que se diz no inciso 1º do mesmo artigo 833 do Código de Processo Civil, que afirma serem impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Muito bem. Então aqui nós teríamos essa extensão sobre o objeto do uso. A coisa, objeto do uso, objeto material do uso não pode ser penhorada. Mas olha aqui, o que Carvalho Santos sustentava do ponto de vista doutrinário. Ele é apoiado então na doutrina francesa de Desmoulins e Duranton. Dizia o seguinte, que a viabilidade cabia penhora, ou seja, haveria viabilidade jurídica da penhora da hipoteca, se isso fosse autorizado pelo dominus. Por quê? Ele tem razão. O contrato de uso pode ter o seu conteúdo alterado por disposições de vontade do proprietário da coisa. De maneira que, então, nessa hipótese, o usuário poderia ceder ou alocar seu direito, caso em que, com essa alteração, volto a dizer, contratual, convencional, poderia haver a penhora e a oneração real da coisa dada para o uso. Bom, além disso, da natureza personalíssima do direito real, que, como vimos, é constituído, o direito real de uso constituído intuito persona, e extrai-se, e isso ocorre diversamente daquilo que acontece com o usufruto, que o exercício do direito de uso, em linha de princípio, não possa ceder-se. Ou seja, o uso há de ser exercido pessoalmente, disse Orlando Gomes. E Lafayette, na mesma linha, já dizia antes, é vedado o exercício por via de terceiros, coisa dada para o exercício pessoal do usuário. Bom, esse interdito à cessão do exercício do direito de uso
Todavia, não vai impedir a perseverança no uso que o dominus aplicava à coisa. Isso quer dizer o seguinte: imaginemos que eu sou dono do imóvel e tenho esse imóvel dado em locação e eu resolvo ceder o uso, constituir em uso para o benefício de uma pessoa. Bom, posso fazê-lo. E essa pessoa pode continuar a locação, que era esse o uso que era dado ao imóvel, pelo dono, no caso, nesse exemplo, que eu me pus na condição de proprietário. Assim, o conselheiro Lafayette diz, cito, se o uso que o proprietário fazia da coisa consistia exatamente em arrendá-la ou locá-la, ou alienar os seus frutos, pode o usuário continuar a empregá-la no mesmo mistério. E a esse mesmo entendimento concorre Orlando Gomes, apoiado em Lacerda de Almeida. Dizer, o direito de uso consiste na faculdade de aplicar a coisa aos fins a que é originariamente destinada. Aplicação que consiste em tirar das coisas todos os serviços que podem prestar. Entende-se, em consequência, prossegue Orlando Gomes, que pode ser exercido excepcionalmente por terceiro, se o serviço que prestava ao proprietário consistia precisamente na utilização sob forma, por exemplo, de arrendamento. Portanto, guardemos essa possibilidade. E daí vem algo que tem relevo para o registro, embora não tenha cuidado deste assunto. Nós podemos pensar se o registrador, havendo a apresentação de um contrato de locação em que o usuário aparece na condição de locador, se é possível ou não o registro. Terá que acompanhar-se de prova de que estava autorizado pelo titular de domínio, no contrato de uso, contrato que deu ensejo ao uso, a essa locação. Ou então tem que provar, às vezes se prova exatamente pelo registro anterior da locação, já feita pelo proprietário, de que havia locação do imóvel anteriormente à constituição do direito real de uso. Isso é uma questão que interessa para a qualificação jurídica, claro, não só do registrador, também do notário, que pode ser chamado a instrumentar, mas antes de instrumentar, a qualificar juridicamente e a exercer a sua função principal, que é de ser jurista, não de ser um documentador ou um amanuense que copia dados ou preenche vazios em formulários, para verificar se isto é possível ou não, conforme as circunstâncias. Porque em alguns casos é, em outros não é. Bom, continuando. De acordo com o já referido artigo 1413 do atual Código Civil, que diz, são aplicáveis ao uso no que não for contrário à sua natureza as disposições relativas ao usufruto, o direito real de uso pode constituir-se tal como o usufruto, como eu disse antes. Não se admitindo, contudo, essa é a diferença, a instituição do uso legal. Nós sabemos que há o usufruto legal, mas não o uso legal, ou seja, não pode haver um uso fundado numa titulação legal, um direto título legal, ao contrário do que se passa com o usufruto. O direito português possui uma norma específica acerca da incidência das regras do usufruto, quer para a constituição, quer para a extinção do uso. Lemos lá. Os direitos de uso e de habitação constituem-se e extinguem-se pelos mesmos modos que o usufruto. E, por certo, no direito brasileiro, há necessidade de registrar-se o título aquisitivo do uso referente a bem imóvel. Esse é o argumento do artigo 1391, combinado com o artigo 1413. Então, temos que cuidar do registro. Não há constituição de direito real de uso sem que haja o registro do título institutivo. Por fim, o uso pode adquirir-se por uso capião. No direito brasileiro, parece tranquila essa afirmação. Eu digo isso porque no direito português em vigor não há uma norma impeditiva expressa, ou seja, não permite que o uso se adquira por prescrição. Olha lá, vou ler aqui, é o artigo 1293. Não podem adquirir por uso capião as servidões prediais não aparentes e os direitos de uso e de habitação. Então, no direito português não cabe. No direito brasileiro, parece doutrina segura o seu cabimento. Até porque nós não temos uma norma impeditiva, mas enfim, uma norma expressa impeditiva.
Vamos ver a doutrina daquele livro que pode considerar-se a vulgata atual da uso capião no Brasil, que é o Tratado de Uso Capião de Benedito Silveira Ribeiro, meu amigo Benedito Silveira Ribeiro. Diz ele assim, no item 124 desse seu tratado: ao usuário é possível valer-se da prescrição aquisitiva para a constituição do direito de uso nas mesmas condições estabelecidas para o usufruto. Então, admite-se a prescrição aquisitiva, ou seja, a uso capião. E, a meu ver, a uso capião do usufruto e a uso capião de uso, eu tratei um tanto mais alentadamente, não muito, mas alentadamente, em relação ao que está aqui escrito, dessa matéria, ao versarmos o usufruto, também, quanto ao uso, pode haver pedido de uso capião na via extrajudicial, ou seja, pode haver um processo extrajudicial de uso capião. Da mesma sorte, quanto à extinção do direito de uso, as causas extintivas são aquelas que também levam à extinção do usufruto. Mas, a opinião de Orlando Gomes, e endossada pela doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, não caberia o não uso, que é causa de extinção do usufruto, está previsto lá no inciso 8º do artigo 1410, mas que não é causa de extinção do uso. A despeito disso, a doutrina balizada de Orlando Gomes e Carlos Roberto Gonçalves poderia cogitar-se em paralelo já não do fenômeno do não uso, mas da cessação da necessidade pessoal familiar, que justificou a instituição do uso. Imaginemos o seguinte: eu necessitado, diante de necessidades pessoais e familiares, recebo em meu benefício, em minha família, o direito de uso de um imóvel. Mas tempo depois eu ganho na loteria, ou recebo uma herança, ou arrumo um trabalho bem remunerado, e já não se faz presente a necessidade que tenho para o uso desse imóvel. Daí, então, seria possível considerar extinto o direito de uso pela ausência já, e supõe-se que confirmada, provada adequadamente, das condições de necessidade que autorizaram a instituição intuito personae, como já vimos, desse direito real menor. Essa é a doutrina de Santos Justo e de José de Oliveira Ascensão, este último, um dos maiores nomes o outro também é um grande jurista, os dois são grandes juristas, mas eu queria fazer uma referência especial a José de Oliveira Ascensão como um dos maiores juristas atuais em Portugal. Muito bem, vamos lá então agradecer. Terminamos o tema do uso, né? Agora, semana que vem, vamos entrar com a habitação e depois vamos tratar de um tema interessantíssimo, vamos dizer, não tem mínima relevância prática, porque não aparece um caso disso. A habitação também é raríssimo que apareça, mas de renda constituída sobre imóvel, menos ainda. E, no entanto, é um caso interessantíssimo do ponto de vista acadêmico, de muito relevo para a nossa cogitação teórica. Agradeço a doutora Mônica mais uma vez. Eu devo muitíssimo, efetivamente, a continuação dessa nossa série e o ânimo para continuá-la ao que fez a Norégia Paraná, hospedando-me nesta página prestigiosa. Isto renovou, na verdade, o meu estímulo, a minha nutrição para continuar os estudos de direito registral e notarial. Estimada Laura Porto, estou contando os dias para ver que a Laura, que se tornou uma especialista na Lei Geral de Proteção de Dados e vai ministrar, não sei se hoje ou amanhã, a Laura falará em um evento importante aqui de uma academia de direito de São Paulo. Ela tornou realmente uma autoridade nessa matéria com pouco tempo de estudo, mercê de uma inteligência muito aguda que possui. Faço votos que ela tenha constância nisso, mantenha com força de vontade esse estudo, que ela tem muito valor, mas, na verdade, gostaria muitíssimo que ela voltasse mais diretamente ao estudo do direito registral e notarial. Quero contá-la realmente entre gente que se dedica amplamente às notas e aos registros. Doutor Ricardo Cunha, muito bom dia, muito obrigado por sua presença.
doutora Cátia Jonas Dias, muito obrigado por tudo que tem feito aí de apoio às nossas atividades. Doutor Mário Martinelli, presença sempre constante e muito simpática, muito honrosa aqui para mim. Igualmente, doutora Maria Ornelas, muito obrigado. Prezado amigo doutor Valdecir Castiglione, grande nome aqui dos registros no estado de São Paulo e comportamento sempre muito nobre. Muito obrigado. Cumprimento o segundo Serviço de Imóveis de Curitiba, também a minha estimada amiga, juíza aqui em São Paulo, Aline Miranda, e igualmente a Eliette Guarnieri, estimada amiga também, magistrada de São Paulo. Muito obrigado pela presença aqui. Doutor Hilário Lula, grande advogado no direito imobiliário em geral aqui do estado de São Paulo, muito lúcido nas suas manifestações, muito obrigado pela presença. Prezada Flávia Terzian, estimadíssima amiga. Muito obrigado, doutora Mônica. Doutor Pedro Bragato, nosso doutorando. Eu acho que é o primeiro caso de gente que eu vi começar a estudar comigo e que vai chegar ao doutoramento. Eu conheci muitas pessoas que fizeram cursos de mestrado e doutorado, mas não nenhum deles gente que esteve presente já lá na primeira hora nos nossos cursos lá da academia. O doutor Pedro, que tem um valor muito grande, um intelecto privilegiado e muita dedicação, está num ritmo ascensional manifesto. Excelente. Fico muito satisfeito com isso. Obrigado aqui, doutora Mônica. Então faz essa indicação para a palestra que eu devo proferir, se Deus quiser, hoje às 18 horas e 30 minutos, em um seminário ou simpósio, não me lembro agora como se chama isso, virtual, online. Como eu disse, curiosamente, um seminário dedicado às inovações nas notas e nos registros, ou seja, sobretudo devo pensar nas inovações tecnológicas e nos reflexos que isso tem dado na própria natureza das notas e dos registros, eles interferem na própria essência, e ao mesmo tempo, de maneira contrastante, a minha palestra é sobre os elementos essenciais do notariado latino. Então acho que vai ser muito interessante o contraste de ideias aqui. Ou talvez não haja contraste de ideias. Quem sabe seja para mostrar que há inovações que são acidentais, que respeitam a substância da coisa. E essas inovações muitas vezes são bem-vindas. Não todas, não todas. Essa é uma bobagem, pensar que tudo que muda, muda para melhor, não é? O tempo já me convenceu que não é nada disso, não é nada disso. Já atingindo o início da minha 8ª década da vida, percebi que para baixar, para pegar uma coisa que cai ao chão, e parece que é coisa diabólica, né? Quando a gente vai ficando mais velho, mais coisas caem ao chão. Isso mostra que eu já não tenho, por óbvio, a mesma agilidade que tinha décadas atrás. Ou seja, mudou, e mudou para pior. Nós ficamos doentes, mudamos para pior. É isso. E em outras coisas mudamos para melhor. Ou seja, as mudanças podem ser boas ou podem ser más, podem ser na linha da verdade, na linha do bem, mas pode ser na linha do erro e na linha do mal. E, portanto, nós temos inovações que podem ser realmente úteis, mas inovações que podem ser perversas. E é isso que nós temos que examinar. Como ontem dizia muito bem o Dr. Josué Modesto Passos, precisamos de um equilíbrio entre a conservação da substância e as retificações que possam tornar a substância melhor. Há uma frase famosa de um autor francês chamado Galeot, que dizia que o papel do progresso é preparar melhores tradições. Isso quer dizer, retificar a tradição naquilo que a tradição não convém ou que circunstancialmente não seja adaptada. Mas não pura e simplesmente inovar por inovar, mudar por mudar, atacar a substância das coisas. Né? Então penso que hoje será interessante para essa tensão de ideias. Querida amiga, doutora Margarete Maia, muito obrigado pela presença. A editorial Lepanto, que já está com a presença da doutora Amanda Gil, sempre valiosa no seu trabalho
e do meu estimado amigo Conde Júlio, os dois diretores da Lepanto, já estão aí cuidando de verificar da possibilidade da nossa edição do 4º tomo do Registro sobre Registros, que é o que nos interessa aqui. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu remeti agora há pouco para a doutora Amanda um arquivo de texto corrigido do uso. Eu peço que ela desconsidere, porque há novas correções aqui que me ocorreram. Eu já mando um novo texto para incluir lá no livro em elaboração. Maria Augusta Castiglione, filha do Dr. Valdecir, e que eu faço votos que realmente se enfileire e comece aí uma carreira na área dos registros e das notas. Ela tem, bom, já começa que tem um legado familiar que pesa favoravelmente. Mas, além disso, ela demonstra, além de inteligência vivaz, uma força de vontade para isso. Fundamentalmente, o estudo consiste nisso, né? Que nós nos dediquemos com afinco e uma atenção firme, dedicada ao mais profundo possível, e com força de vontade a um dado objeto. O que marca, o que faz a diferença entre o estudo e o flanar, não é? É exatamente a força de vontade que nos leva a uma dedicação atenta, agir aquilo que tem que agir, né? Fazer o que tem que fazer. Em latim se diz ade quod agis, ou seja, preste atenção no que está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, constância, porque esses estudos de longa data, de grande quantidade, exigem duas virtudes: longanimidade e magnanimidade. Ou seja, dirigirmos as coisas grandes, um estudo para passar em um concurso, aprender o registro, aprender as coisas que têm que ser feitas, exige enfrentar uma grande quantidade de coisas. Isso não se obtém do dia para a noite, não é? O conhecimento humano se vai fazendo passo a passo. Então supõe a virtude da longanimidade. E um segredo que eu conto aqui para Maria Augusta: não olhe para trás para ver o que tem que fazer, né? Foi feito. Só olhe para frente. Vai fazendo todo dia um pouco, sem ficar olhando e medindo o que já fez. Deixa para lá. Já sabe, passou. Vamos continuando a estudar, estudar, estudar. De vez em quando as coisas voltam para reiterar o estudo, mas não é olhar para trás, é olhar novamente para frente, sempre para frente. Se a gente perde tempo vendo o que já fez, acaba se desanimando um pouco. Cláudia Rosa, muito bom dia, muito obrigado por sua presença, essa moça valiosa. Kátia, muito obrigado. Aí está, lembremos que a inscrição é gratuita, é um seminário mesmo, online. Eu pensei que era um simpósio, mas é um seminário. Aí está também a inscrição reforçada por ela, que já foi antes postada pela doutora Mônica Della Vecchia. Doutor Jorge Lima de Oliveira, muito bom dia. Muito obrigado, doutora Amanda. Eu vou mandar agorinha mesmo o arquivo corrigido. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez a todos que despenderam seu tempo aqui com essa conclusão da parte relativa ao uso. Espero que isto seja útil, tanto no plano teórico, quanto também no plano prático, embora não seja muito frequente nos nossos tempos a instituição do direito real de uso. E quero novamente reiterar convite para que hoje à noite participem do seminário lá de Juiz de Fora e que na próxima semana compareçam às nossas reuniões de direito notarial às terças-feiras, em direito registral e notarial, às terças-feiras, no Claves Notariais Registrais, cujos textos passam a ser publicados na quarta, né? Aula de terça, publico o texto na quarta. E também no Registro sobre Registros, aula na quarta, texto publicado na quinta. Muito obrigado a todos.